Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje a palavra vai ser sobre o livro de Daniel. Geralmente, muito se fala sobre Daniel como a figura principal, porque sim, ele é. Só que o Senhor me trouxe a ter uma visão a uma outra pessoa, que é com quem eu vou falar com vocês, é sobre o rei Nabucodonosor. Tá? O que me levou a essa leitura recentemente foi um sonho que eu tive. E enquanto eu vinha gravar, foi a primeira vez que me veio à memória que Daniel ele era muito usado em sonhos e através do sonho o Senhor me trouxe essa leitura, né? E por fim, nesse sonho que eu tive, vou até falar para vocês, foi algo muito rápido. Eu via um homem, ele segurava a Bíblia, parecida com essa minha aqui, que ela é até dourada aqui, e ele só falava assim, as promessas de Daniel. Pronto. Em seguida, eu acordei na madrugada. E quando eu acordei, eu me pus em oração e tudo mais, e fui dormir e segui a vida. Porém, depois, quando eu cheguei, eu fiquei muito inquieta, fui inquietada pelo Espírito Santo para pesquisar sobre as promessas de Daniel, e ele me levou a uma passagem muito específica. eh, Ao qual o Senhor ministrou na minha vida, falou algumas coisas e eu fui levada a ler o livro todo. E nisso, ele me mostrou uma visão sobre o próprio rei Nabucodonosor. E para contextualizar um pouco, para que vocês entendam, o rei Nabucodonosor, ele venceu sobre a tribo de Judá, né, que é um povo ao qual o Senhor, ele trouxe os seus milagres, né, sobre Israel e tudo mais. Porém, ainda assim, o Senhor permitiu com que alguém que não conhecesse verdadeiramente, naquele momento, vencesse sobre essa tribo. Digamos que, sabe, a vontade permissiva do Senhor para aquele momento, porque ele queria alcançar o rei Nabucodonosor. Então, foi necessário, naquele momento, ele fazer uma entrega para que muitas coisas pudessem acontecer, né? Então, ele não simplesmente ele venceu essa batalha, né? Ele reinou sobre todos e tudo, ele foi um rei muito poderoso. Mas por mais que o Senhor tenha permitido que ele tivesse vencido essa guerra, o Senhor fez com que ele trouxesse para o seu reinado pessoas dessa tribo, dentre elas era Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel é o nome original, né? Dos demais, eu pontuei os nomes que eles são mais conhecidos, né, no decorrer da palavra. E por quê? Assim o Senhor fez com que a vida dele pudesse em alguns tempo, em algum momento ser ministrada, o Senhor fosse revelado a vida dele através dos seus filhos, daqueles que realmente o conheciam. E isso é um ponto extremamente importante. Então, como foi dito aqui, ele permitiu que o rei, mesmo não o conhecendo, vencesse sobre aqueles que o Senhor amava, aqueles que o Senhor tinha uma promessa. Porém, ele tinha um propósito em toda essa história. Algo que o Senhor ministrou assim com maestria para minha vida foi como ele coordenou cada coisa, cada situação, estava mostrando como tudo estava sobre o seu controle. Pois o Senhor deu o dom a Daniel sobre a interpretação de sonhos, dentre tantas outras coisas, deu muita sabedoria a ele, né, assim como aos demais, e, e teve um determinado momento, assim como é dito na Bíblia, que o rei Nabucodonosor, ele era perturbado, né, através de sonhos que ele tinha e ele não tinha o entendimento, e o Senhor usou Daniel para que pudesse levar a interpretação desses sonhos. E nesses momentos o rei Nabucodonosor reconhecia o Deus de Daniel, né? Só que ainda assim ele não se inclinava realmente. Porém, ele falava que todos temam ao Deus de Daniel, pois ele, tipo, ele sabe de todas as coisas, sabe? Então, ele conseguia enxergá-lo, mas ainda assim o seu coração não se voltava para ele. Ele não deixava os seus hábitos, os seus pecados e tudo, porque para ele aquilo tudo era muito normal. E assim são muitas pessoas, né? Por mais que saibam sobre Deus, o reconheçam em algum momento, ainda tem os seus vícios, os seus costumes, ao qual eles não os deixam, independente de ver a glória de Deus em algum momento, né?
essas pessoas são governadas pelos seus próprios ideais, pelos seus próprios pensamentos, não entendendo o quão impuro eles podem estar sendo dentro dessa caminhada, por mais que eles olhem para Deus. E assim era Nabucodonosor. E assim foram se passando os anos, e em muitos momentos Daniel foi usado na vida do rei, porém, ele chegou um momento que onde foi que Deus me mostrou que ele tocou realmente na vida do rei Nabucodonosor. E Daniel falou com ele através de um dos sonhos que ele deveria se arrepender dos pecados dele para que algo pior não acontecesse. Ele falou que ele estaria sendo retirado do reino dele e seria jogado para a selva, ele viveria com os animais e tudo mais. E ainda assim, por mais que ele tenha visto o Deus de Daniel, como ele dizia, revelar tantas coisas na sua vida, aquilo ele não deu ouvidos, apesar de tudo, assim, de todo o coração, de se converter e fazer aquilo que Daniel estava falando. Aí chegou um determinado momento dessa vida dele, ó, se eu não me engano, um ano depois, Nabucodonosor, ele estava tão cheio de si que ele achava que tudo que ele teve, tudo que ele conseguiu conquistar era por conta dele. E só que não, Deus permitiu com que ele tivesse conquistado tudo aquilo. E em várias vezes Deus tentou mostrar isso. E como ele não reconheceu, a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. E como Daniel também tinha falado para ele que quando ele reconhecesse que Deus realmente era o Deus sobre todas as coisas, que foi Ele que fez tudo aquilo por ele, ele sim ia ser restituído para a sua posição. E assim aconteceu. Muito tempo se passou e até que o rei realmente inclinou o coração dele a Deus, como deveria ser. E no final, né, mostra como ele louva ao Senhor, ele clama realmente ao Senhor, ele não fala mais sobre o Deus de Daniel, ele o reconhece como seu Deus e como ele vê que ele fez todas as coisas, que tudo foi conquistado através dele. Então, isso mostra como o Senhor, ele busca alcançar o coração das pessoas e que ele coloca pessoas ao lado delas para que possam fazer com que ela o enxerguem, sabe? Então, ele não desiste de ninguém. E por mais que as pessoas vejam seus sinais, muitos se recusam, Deus continua insistindo. E eu acho lindo como não só o rei Nabucodonosor foi alcançado, mas como outros reis que vieram posteriormente a ele, que também é o rei Dário, dentre os outros, que também tinham seus próprios deuses. E o Senhor também usou a vida de Daniel, né? Chega um momento que um deles jejua pela vida de Daniel, que é quando ele vai para a cova dos leões, para que ele possa ser livrado. Então, eu achei lindo isso, sabe? E isso mostra como o Senhor busca tratar a todos. Então, que a gente saiba ser assim, né? Conseguir olhar para o próximo com amor, que possamos ser luz na vida deles, sem julgá-los, subjugá-los, e ainda assim, não se inclinando ao pecado deles, né? Porque Daniel, ele sempre se guardou muito, ele sempre foi muito sábio, sempre clamou ao Senhor, jejuou, se posicionou, e ele foi muito usado e foi muito abençoado também, sabe? Ele teve uma vida próspera, abençoada, e ele não foi livrado de provações, né? Daniel passou por muitas situações assim, como Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha também, mas eles sempre tiveram o coração deles voltados para Deus, independente da situação que eles eram colocados e provados, eles não tiravam os olhos do Senhor. E através da vida deles, muitas outras vidas puderam ser alcançadas. Então é sobre a gente conseguir olhar com mais amor para a vida do próximo, né? Porque o Senhor mostrou o quanto essas pessoas eram importantes e permitiu que até um rei eh, se sobressaísse sobre o seu povo, para que ele pudesse alcançá-lo. E no tempo correto também, ele livrou esse povo aqui, né? Porque Daniel clamou sobre a vida deles também, para que eles pudessem ser resgatados, porque afinal de contas, Deus tinha uma promessa na vida deles e eles caíram pelo próprio pecado, porque eles também, a tribo de Judá, né, de Israel, eles em determinado momento também da trajetória, eles se perderam
para o pecado e tudo mais, e por causa disso houve uma queda, mas o Senhor também os resgatou, né? E isso é muito importante. Então, olha como a gente pode ver, tanto pessoas ímpias podem ser alcançadas, como as pessoas que já estão em Deus podem cair, né? E ainda assim a misericórdia de Deus resgata ambos. Então, que possamos olhar para a vida do outro com mais amor e que Deus possa usar muito a nossa vida. E eu achei assim muito especial, porque o foco, como eu falei, sempre foi Daniel, Daniel. E Deus queria me mostrar muito assim sobre um rei ao qual ele subjugou tudo que ele fosse viver para que o coração dele fosse alcançado. Então Deus quer alcançar muitos corações e o seu coração também. É isso, galera. Só foi um tempinho de reflexão e para mim foi muito especial porque o Senhor me trouxe através exatamente de um sonho para que eu pudesse ler e nesse momento estar gravando aqui a vida de vocês para que ele possa falar a vida de cada um, tá bom? Deixem seus comentários se vocês tiveram alguma experiência, tem alguma mensagem especial para falar em relação a isso. Deixa o seu like, se inscreve aqui e até o próximo vídeo. Beijinhos!